Ora, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Barreto. Não me vou alongar mais, nós voltamos sempre, vocês já sabem. Os meus companheiros, os do costume, Bernardo e Tiago. Como é que estamos? Estamos aí pronto para as bolas. Para jogar ténis. Exatamente, para dar aí umas raquetadas, se é que esta expressão existe. Bem, o filme, como Acho que podem imaginar, ou não imaginando, mas nós vamos esclarecer, é nada mais nada menos que King Richard, que até há muito pouco tempo esteve nas salas de cinema, talvez esteja numa ou outra, mas ainda esteve durante um bom tempo, e é um filme realizado pelo Reinaldo Marcus Green, escrito por Zach Bailin e protagonizado, o grande destaque, Will Smith. Portanto, já devem ter visto alguns cartazes, o Will Smith realmente interpreta o papel principal, apesar de não ser ele uma das grandes personagens, portanto ele divide o protagonismo também com duas meninas, portanto o Will Smith faz de Richard Williams e as duas meninas que dividem o protagonismo com ele, vou tentar dizer o nome das atrizes corretamente, que é Aun John Ellis e a Sania Sidney. Se errei, peço desculpa, mas estas duas atrizes, jovem atriz, interpretam nada mais nada menos que os papéis da tenista Serena Williams e Venus Williams, portanto as irmãs Williams, e com isto passo a breve sinopse. Basicamente o King Richard aborda o que é o início de carreira da Venus e da Serena Williams, mas do ponto de vista, ou dando um grande destaque ao papel do seu pai, Richard Williams, que, se formos ver também algumas das gravações mais antigas, realmente conseguimos ver o próprio Richard Williams, o tal King Richard, sempre presente na vida das duas tenistas. E assim, muito rapidamente, aproveito já para dizer que errei num nome, porque eu disse o nome era também. o que eu ia dizer quando acabasses de falar. Não te Aun queria John interromper. Ellis é o nome da mãe, portanto, Não sou o único. Ora sim, Randy Williams. Isso é uma E quem inside interpreta joke. o papel, portanto, a Sanaya é a Venus, que diz corretamente, e quem interpreta o papel da Serena Williams é a Demi Singleton. Portanto, já corrigido o erro, passemos agora para o que realmente interessa, que é discutir o King Richard. E vou começar nada mais nada menos pela pessoa que liga mais de desporto aqui, penso eu, ouvi dizer, que é claramente o Bernardo, não é? Claramente o Bernardo. Eu vou acompanhando o futebol. Que isto Quando não está pode. fácil. Quando posso, que não é muito frequente, mas também não tem estado fácil para os meus lados, pá. Então, o que eu quero perguntar, Bernardo, para teres digamos, um guia aqui para esta primeira pergunta, Vou que é ter um realmente dia. perceber, eu quero que tu me digas ou que me respondas se achas que este King Richard realmente consegue ir ao encontro do que é o legado do pai destas duas grandes tenistas, ou destas duas tenistas que marcaram tal forma o ténis, não é, a nível contemporâneo e moderno, especialmente no setor feminino, portanto a importância que tiveram, principalmente por serem duas atletas negras. Portanto, quero que me faças aqui um pequeno resumo do que achaste deste legado. Sim. Respondendo à tua pergunta, sim. Ok. E tu, Tiago, achas o mesmo? Acho que sim. Pronto, ainda bem. Então agora passando para uma pergunta mais séria. Bernardo, consegues desenvolver a nível cinematográfico o King Richard? Isto Ou é resposta aberta. apontar É assim resposta uns fechada. pontos, pronto, positivos, negativos, o que tu achares relevante. Ok. Pronto, agora sim. Assim, King Richard é um filme que conta uma história extraordinária de uma forma, digamos, ordinária. E porquê? Porque de facto a história é verídica. É uma história verídica e é uma história completamente de outro mundo, não é? Quer dizer, estamos a falar de um pai que contra tudo e contra todos consegue levar duas das suas filhas ao completo estrelato e para este ponto eu acho que o próprio título King Richard tem muito que se lhe diga, porque espelha precisamente aquilo que o filme também está a tentar comentar, que é, por um lado, é um título positivo, porque remete-nos para alguém que fez algo grandioso, não é?
é o rei. Por outro, não deixa aqui de parte os seus sentidos mais autocráticos, que são, digamos que, bastante criticáveis, e acho que o filme não se esquece disso. Porém, podia tê-lo feito de uma forma mais aguerrida, podia ter, digamos que, escavado mais os defeitos da personagem, uma vez que é interpretada pelo Will Smith, que é um buraco sem fim de charme e de carisma, e que ele podia estar a fazer maior atrocidade que interpretado por quem é interpretado nunca seria assim tão mau, ou ele conseguiria arranjar forma de tornar mais leviana a sua ação. Portanto, acho que esse ponto é aquilo que torna o filme ligeiramente mais especial. Porquê? Eu acho que o filme tem uma direção de fotografia bastante funcional e bastante dinâmica. As sequências de ténis estão muito bem filmadas, são inteligíveis, são até a certo ponto entusiasmantes, e não acho que seja muito fácil, porque envolve ter a percepção de quando fixar a câmera, quando a movimentar, de forma a perceber os movimentos da bola, perceber os movimentos das tenistas. Acho que desse ponto de vista é bastante impressionante. Acho que depois a ligação com a montagem também também dá um sentido de ritmo ao filme que é importante, porque ainda são 2h30 quase, e não parecem ser 2h30. Portanto, nesse aspecto acho que o filme porta-se bastante bem. Agora, não deixa de ser, na sua estrutura, um filme desportivo bastante convencional também, na forma como a história se desenvolve. Ainda que o que esteja a acontecer seja interessante, esteja bem interpretado, bem montado, bem realizado, em termos de os pontos altos e os pontos baixos da narrativa, nunca há assim grande coisa a enaltecer, exceto quando entra a personagem da mãe, da Vange Williams e da Serena Williams. Aí sim a Orange Williams, certo? Portanto, aí é essa senhora interpretada pela senhora que estava já... o nome complicado. O nome complicado, que é Aljane Ellis. Aljane Ellis, sim. Exato, que para mim, a par com... Há aqui, portanto, pelo menos 4 interpretações brilhantes, mas eu destaco a performance dela porque ela é que tem menos tempo no ecrã e é que consegue fazer mais com menos. E eu acho que está garantida uma nomeação ao Oscar de melhor atriz secundária, porque ela tem cerca de 3, 4 cenas muito importantes e consegue fazer o máximo delas. Portanto, ela tem muito poucas oportunidades para brilhar, mas quando as tem, acho que eleva o filme. E acho que quando o filme termina, nós sentimos que o filme emociona-nos, o filme transmite a sua mensagem e cumpre a sua missão. Agora, não consegue desmarcar-se do facto de ser uma proposta bastante tradicional em termos do cinema desportivo, e também não vai... As filhas, a Vange Williams e a Serena Williams, são produtoras executivas do filme, portanto, e o próprio Will Smith também é produtor. Portanto, eles têm aqui uma mão que calibra o filme um pouco à medida que eles querem. Portanto, eles querem passar boas mensagens, está aqui uma imagem controlada. E acho que isso nota-se, porque esta personagem tinha um potencial para o filme ser mais crítico para com ela, ainda que não seja anémico. O filme tenta provocar alguma discussão em torno das ações do Richard, porque
como disse no início, podem ser levadas para o campo autoritário, para o campo autossincrata, e daí desconstruir a personagem de uma forma mais interessante e até torná-la mais difícil de gostar. Mas depois temos o Will Smith, que é um contraponto difícil. Apesar disso, acho que é perfeitamente competente. Sim, fico por aqui para já. Depois posso aprofundar um ou outro tema em termos de substância na narrativa, mas para já acho que sim, é a minha opinião. Bastante abrangente. Tiago, vais na mesma linha? Não tenho a certeza disso. No entanto, pronto, eu vou fazer a minha análise, que é que eu acho que este filme me surpreendeu pela positiva, porque desde logo tenho uma marca emocional, emotiva e sentimental bastante forte. Eu lembro de logo no início do filme, portanto, verter assim umas lágrimas logo desde o início, que não é muito comum. Já percebendo aquela que seria a luta interior do nosso protagonista, do Richard, que na minha opinião, e lanço já aquela que é a minha opinião sobre a interpretação do Will Smith, é para mim uma interpretação digna de nomeação para o Oscar de melhor ator principal, e acho que é uma atuação do início ao fim muito, muito sólida por parte do ator, porque no fundo, na minha opinião, este filme eleva-se por causa do nosso protagonista. E não é por acaso que o título do filme se chama, que é, neste caso, King Richard, porque de facto é uma luta interior por parte dele para que as suas filhas tenham um futuro brilhante, um futuro sem violência, um futuro onde o pai consiga estar sempre presente para as proteger, e que é algo que ele não teve. E isso é espelhado logo desde o início de uma forma que me tocou imenso, na minha opinião. Por isso, do ponto de vista emocional, para mim este filme está bastante bom e leva-se por causa disso. Concordo com o Bernardo no sentido em que a história per si é um bocadinho convencional, mas também de certa forma, sendo portanto uma biografia, penso que também não tinha grandes asas para ser mais irreverente e diferente desse lado mais convencional, porque no fundo muitas das coisas que foram espelhadas ao longo do filme aconteceram mesmo, não é? Em princípio, e portanto, muito desse registro mais convencional não me poderia deixar de estar lá ao longo do filme. O que eu acho é que o filme é bastante coeso na mensagem que quer transmitir, que é uma mensagem muito de, portanto, lá está, muito ligado aos valores e aos princípios do nosso protagonista, que a humildade é o mais importante, que vencer não se pode vencer a todo o custo, que por vezes perder um jogo é ganhar o mais importante, que é, portanto, pessoas que reconhecem em nós esforço, qualidade, e acho que isto está muito ligado com o final do filme. É a mensagem-chave e eu penso que está muito bonito e muito interessante, e não acho que seja uma mensagem forçada, acho que é uma mensagem que está em total paralelo e portanto é bastante unívoca ao longo do filme. Portanto, a minha opinião é bastante positiva sobre este filme, porque eu não estava à espera que conseguisse ter um lado emotivo e emocional tão forte logo desde o início, e que na minha opinião estão profundamente espelhadas no nosso protagonista, que na minha opinião está muito bem construído, e acho que o Will Smith faz aqui um papel, acho que não é demais enaltecer, um papel muito, muito bom. Claro que tenho críticas a fazer sobre o filme, mas eu acho que isso que são mais oportunas fazê-las em território spoiler. Pronto, por isso eu vou-me focar neste momento nas críticas positivas ao filme e dizer que para mim é um filme bastante positivo. Muito bem. Fico muito contente com as vossas opiniões. Diogo, e Vossa Olá. Excelência e o seu partido? Eu partilho muita coisa que vocês disseram aqui. Realmente tenho uma opinião muito positiva quanto a este King Richard. São quase 2 horas e meia
de filme e que não custaram nada. Portanto, acho que isso é logo um bom presságio. O Will Smith tem um papel também fenomenal. Não me admirava nada, Tiago, como tu disseste, que houvesse uma nomeação. Eu não usei a palavra fenomenal, mas acho que está muito bem emprego. Ele joga em casa. Eu gosto de usar esta expressão, porque este tipo Joga de em casa. papéis, completamente, porque é um bocado aquele tipo de personagem subjugada que consegue dar sempre luta e consegue sair sempre por cima, mas sair sempre por cima, aí está, com esse lado humilde, com essa carga sentimental, com honestidade, com força de vontade, com apoio. Portanto, aí está, essa tal mensagem de esperança, que é uma coisa que o King Richard penso que acaba por espelhar muito bem. É verdade que o tema também é muito propício, quer dizer, se nós olharmos para o que é, na realidade, o legado no mundo do ténis, tanto da Serena Williams como da Venus Williams, realmente há ali alguma coisa bonita para se contar, ou algo diferente, uma história que vale a pena ser contada, é por aqui, que merece ser revelada. E o King Richard dá-nos isso. Se calhar aqui aproveito, já dou o toque para o lado menos bom, em que concordo com vocês, tendo em conta o sumo deste lado mais biográfico, porque não podemos descartar isso aqui, é um bocado condicional, mas aí acho que tem a ver com a estratégia da narrativa e um bocado, e sendo um filme de 2 horas e meia, um bocado aquela questão de tentar jogar para continuar a ser apelativo para quem está a ver o filme. Portanto, às vezes não arriscaram tanto em certos momentos, mas Isso é bem visto. aí está, jogar um bocado pelo seguro. Mas eu também não acho que haja cenas para encher chouriço ao longo do filme. Não, pois, eu também acho que não. Aí está. Apesar de Desculpem a expressão. poderia ser um bocadinho, poderia ser um bocadinho mais audaz. Não, mas poderia ser um bocadinho mais audaz no que é esse lado um bocado mais sujo destas etapas da vida destas pessoas. Porque imagina, tu tens certas cenas, depois nós podemos falar disso mais à frente, tens certas cenas que são mais tristes ou mais depressivas ou que demonstram essa tal dificuldade, essas pedras que houveram pelo caminho, mas tu percebes que são logo balançadas com uma solução. Portanto, quer dizer, é uma receita um bocado fácil, no fundo é deixar Eu sempre senti muito isso. deixar o espectador no fundo Ou seja, o nosso protagonista... o que está a passar. O nosso protagonista, portanto, eu até ponho os nossos protagonistas porque não se consegue. Eu até vou me focar na Venus, né? Porque tem o papel mais preponderante. Os nossos protagonistas não são desafiados de certa forma o suficiente ao longo do filme, não é? De certa maneira. Assim, o que é que acontece? Nesta história, todo o contexto da vida da família Williams já é um próprio desafio em si, ou o que elas foram conquistando por elas já é um grande desafio. Entendo isso e tiro o chapéu e acho que é uma história espetacular e realmente vem num bom momento. Pronto, quero chamar. Está muito propício. É uma lefada de ar fresco. É merecido, realmente é inspirador, eu admito isso. Eu senti algo inspirado no fim, pronto, é aquela tal dose de dopamina, não é? Que estes filmes conseguem libertar. Agora, uma das coisas que tu tocaste nisso, Tiago, não queria interromper, eu penso que a Venus tem bem mais destaque que a Serena, e isso admito pessoalmente, se calhar deixou-me um bocado, pronto, gostava de ter visto mais o outro lado. Nesse aspecto, eu acho que a personagem da Serena Williams é um bocado subjugada ao longo do filme. Penso eu, porque é assim, sendo o Richard, o pai, digamos, aquela personagem central, tentar desmistificar a sua personalidade, demonstrar o seu papel na carreira das filhas. Quer dizer, a Serena acaba por ter mais impacto no mundo do ténis do que a Venus. E a Serena foi sempre uma personagem da sombra da Venus. E eu acho... Eu gostava de ter visto mais. Eu acho que, se me permites, eu concordo contigo e até acho que portanto, o filme tem noção desse problema e o diálogo que acontece no filme para, de certa forma, resolver essa falha que eu acho que o filme tem noção, não é convincente o suficiente, na minha opinião. Mas podemos depois falar sobre isso nos spoilers. Agora, de uma forma assim mais geral, complementando esta primeira intervenção, eu penso que o King Richard é bastante completo, portanto, a tal questão racial que está sempre presente neste tipo de filmes, ou quando os protagonistas são de raça negra num mundo
digamos, rodeado de brancos, em que essas pessoas depois acabam por sair por cima. Aqui é muito patente, mas não de uma forma, a meu ver, forçada. Portanto, é realista no tudo o que se passa. A forma como também isso é combatido e espelhado é muito natural, e o Will Smith neste tipo de papéis realmente está na sua praia, porque ele demonstra realmente muita naturalidade no tal carisma que tu falaste, Bernardo. Está, ele podia estar meia hora a fazer coisas totalmente fora da cabeça, mas com o carisma dele ele conseguia se adaptar, e tu sentias ali alguma coisa, ou irias estar atento à maior parte dessa meia hora, porque ele tem essa capacidade. Portanto, é um dom de ator, é um ator, para além de ter já a experiência, nasceu para isto, não há volta a dar. E dentro do que é, ou do que foi... Curiosidade. Sim. Ele fez um bocadinho aquilo que o Will Smith fez um bocadinho aquilo que o King Richard fez. Ou seja, ele estudava os atores quando era mais novo, da mesma forma que o King Richard estudava as tenistas, ou melhor, os treinadores, para depois as ensinar. Há aqui uma espécie de Trabalho de uma casa. camada meta. Ou seja, que o Will Smith está a interpretar uma personagem com a qual se identifica na sua essência. Sim, porque Nesse quando era sentido. mais jovem também estudava, também tinha um bocadinho esse interesse em estudar os atores, e a querer tornar-se um ator. Portanto, há aqui uma espécie de uma ligação É uma boa curiosidade. não evidente. Mas só porque estavas a dizer que ele nasceu para isto e assim, pronto. Há aqui também um trabalho de casa desde cedo, Claro. ainda que os papéis que ele escolhe, ou melhor, os filmes e também papéis que ele escolhe, ok, são talhados, sim, mas eu prefiro quando ele está num registro dramaticamente mais forte, como aqui está no King Richard, do que quando faz aqueles filmes mais leves, ou às vezes até alguma comédia, quando, por exemplo, se metem Suicide Squads, por exemplo, não funciona. Ele até, pronto, dentro da desgraça que é o filme, ele até é dos pontos que sobressai, mas lá está, são opções que nem sempre correm bem, Claro. mas que ele, porque é o Will Smith, tem essa liberdade, mas quando ele agarra estes papéis mais dramáticos consegue ter interpretações acima da média. Um bocadinho a mesma história que o Denzel Washington, quando se mete a fazer filmes de ação banal, também não consegue sobressair-se. Equalizer talvez seja uma exceção, mas Por acaso ia dizer isso. sim, Ia dizer isso. mas quando agarra papéis mais dramaticamente impactantes, como por exemplo no Fences, consegue sobressair-se. Mas bem, grande filme. Continua, Diogo. Sim, estava a fazer aqui um resumo do porquê eu realmente achar que o King Richard é um excelente filme. E que darias quantas estrelas? Pronto, exato, 2 estrelas agora, e depois acabo por justificar. Eu penso que este é um filme para valer, na minha humilde opinião, 3 estrelas e meia. É a minha classificação, penso que é muito completo nesse sentido, aborda uma história de desporto de uma forma até algo lúdica, e com as mensagens no sítio certo. Portanto, tem essa tal questão da importância para a comunidade negra destes indivíduos, ou neste caso destas duas desportistas. É um filme de amor, de luta, de esperança, de quase tudo, a meu ver, tendo aquela cena dos gangues que acho que acaba por ser ali um bocadinho estranho. Portanto, se calhar um toque biográfico na coisa, mas que acho que não acrescentou nada. Sinceramente, penso que não acrescentou nada. Não é um arco narrativo que não é fechado, esse. Mas sabe o que é isso? Isso é apenas um eco daquilo que a personagem do Will Smith passava, e é precisamente aquilo, é como se fosse uma pedra que simbolizasse aquilo que o Will Smith não quer para as suas filhas. Mas há uma coisa que não fica resolvida. Mas já vamos discutir. Já lá vamos. Portanto, penso que funciona muito bem. Dramaticamente, penso que é muito bom. Aí está. O Will Smith consegue realmente ser um grande capitão, estar ao leme e levar este navio a bom porto. E o filme, dentro do que era suposto mostrar ou dar, acho que consegue
dar praticamente tudo o que era preciso ao longo destas 2 horas e meia, que me volto a frisar, passam praticamente a correr. Bernardo. Ok, eu dou 3 estrelas em 4 ao filme. Acho que, de modo geral, cumpre a sua missão com brio, mas lá está, não consegue sobressair-se nem em termos narrativos, nem em termos daquilo que eu acho que deviam ter sido ou a intensidade dos desafios ou o aprofundar de uma personagem título que, apesar da sua dicotomia moral ser abordada, não escava fundo o suficiente para extrair mais sumo, para extrair mais íntimo. Acho que aqui o trabalho do Will Smith eleva também o argumento do ponto de vista da escrita do King Richard, mas ainda assim acho que é um filme bastante competente e lá está, reitero, cumpre a missão e aconselho. Só uma pergunta muito rápida. Espero que consigas dar uma resposta também rápida. Consoante esse ponto que tu tocaste, em que pensas que a personagem do Richard Williams podia ser um bocado mais desmistificada, não é? Ou ter dado mais à própria narrativa, mas quer dizer, sendo o filme ou o plot do filme está direcionado para a ascensão da Venus e da Serena Williams, ou neste caso vimos que é um bocado mais da Venus, portanto, elas acabam por ter também um papel bastante preponderante. Como é que seria possível dar ainda mais, exato, dar ainda mais do Richard ao filme? Portanto, já em 2 horas e meia foi o que foi. Tu achas que era possível oferecer ainda mais? Sim, Porque sim. Eu certos acho diálogos que ele tem mesmo com a própria mulher, eu penso que até acaba por ficar demonstrado aí traços da sua personalidade. que ficam Vai demonstrados, sendo revelado o lado sim, fraco dele, o tendão daqueles dele. mas ainda assim acho que é embelezado. E acho que eu, por exemplo, sinto mais as dificuldades das filhas pela expressão dele do que por aquilo que o argumento faz com elas. Fiz-me entender? Mas isso não é necessariamente mau. É na medida em que eu acabo por não sentir as dificuldades. Foi um bocadinho aquilo que dissemos já há bocado. Surge um problema, mas ele na cena seguinte já está resolvido. Não há não há tempo para lamuriar. O maior struggle é quase sempre o do Richard. Correto, correto. Sim. Ou seja, Só o que problema das filhas, no fundo, é transposto cinematograficamente no filme para um struggle do Richard. E eu concordo contigo, atenção. Mas as Mas eu fragilidades acho que esse é o todos objetivo do são filme. expostas. Eu acho As que esse fragilidades é são o objetivo do expostas, filme. mas de uma forma superficial. Eu acho que havia aqui hipótese de aprofundar mais, mas acho que o filme não o faz por uma opção quase que estética. E quando eu digo estética, é estética para com a imagem da família Williams. Acho que tem aqui, não foge, ou seja, não é como eu disse, não é completamente a crítica aos problemas que existiram, mas acho que está um bocadinho embelezada e está moralmente manipulada para, lá está, para ter este arco narrativo muito bonito e comovente, e é uma história de sucesso e acho que deve ser celebrada. No entanto, acho que em termos de matéria havia aqui, portanto, se é um diamante em bruto, podia ser melhor lapidado. Tiago. Eu também vou dar as 3 estrelas e meia em 4, porque de facto eu acho que este filme consegue elevar-se pela sua emotividade e pelo seu lado emocional. Consegue elevar a narrativa a um ponto que, se calhar, em termos narrativos, em termos teóricos, se calhar poderia ser um bocadinho mais convencional, mas eu não posso deixar de frisar que eu acho que a interpretação do Will Smith, eu achei piada ao que o Bernardo disse, porque eu concordo, porque eu acho que o Will Smith eleva o filme. Eu sei que, pronto, Bernardo, bocado faz-me lembrar a tua interpretação, a tua crítica que fizeste ao The Father, portanto, com o Anthony Hopkins eu ia pedir desculpa ao Bernardo. Eu ia pedir desculpa ao Bernardo,
Muito bem, ganhou Diogo. o Eu ia Oscar, pedir, portanto, não é? Agora que sabíamos isso tudo e de estar aqui, o Anthony Hopkins ganhou o Oscar, portanto, não é? eu ia pedir desculpa ao Bernardo, Portanto, precisamente não porque ia significa frisar. nada. Eu ia pedir desculpa ao Bernardo precisamente por isso, Diogo, porque ia frisar, fazer precisamente um paralelo e muito boa afirmação da tua parte com o The Father, em que eu acho que o ator, a interpretação do ator, consegue elevar o filme, e neste caso o Will Smith consegue elevar o filme. Pronto, e é por isso que eu acho que de forma emotiva e emocional e sentimental e ponto de vista tocante, consegue, eu não gosto da palavra compensar, mas consegue trazer significados cinematográficos que eu acho que a narrativa, em termos de irreverência, não o consegue ter, mas pronto, é isso. Muito bem. Sendo assim, devo salientar que quem está a ver ou ouvir este podcast deve subscrever o canal. Não há cá margem para outra opção. É subscrever, não custa nada, é só carregar no botão. Vocês assim ficam a par de quando é lançado um novo vídeo. E como sabem, podem ouvir-nos no Spotify, para além do YouTube, o Spotify, o Google Podcasts, o Anchor ou o iTunes. E assim sendo, não é um adeus, é um até já, porque vamos já de seguida para os spoilers. E estamos aqui de volta, agora para falar de cenas mais específicas, caso queiram, obviamente. Mas realmente penso que este King Richard ainda merece que algumas cenas sejam realmente enaltecidas. Começaria, se calhar, por vos perguntar o que é que vocês acharam, que a meu ver também penso que é pertinente perguntar isto, realmente das cenas, portanto, da envolvência com o ténis, portanto, as cenas onde nós víamos o treino, ou certos jogos, principalmente aquela final do Grand Slam com a... Grand Slam não, do treino de uma espécie de grande slam para adolescentes, não é? Daquele dos campeonatos juvenis, quando a Venus Williams está a defrontar a campeã em título, não é? A espanhola. A número 1. Portanto, sim, exatamente. Faz ali um, enfim, faz ali um... Faz uma jogada toquezito. um caso estranha, é verdade. Pronto, Senão, inspirado também provavelmente... em como foi a história, não é? Mas aqui, se calhar, perguntar-vos mais do ponto de vista técnico ou de vocês como espectadores também, se realmente vos entreteve essas cenas. Lembro que o Bernardo até mencionou isso na intervenção dele na primeira parte, mas gostava, se calhar, que me falassem um bocadinho mais disso. Ou se era das cenas que vocês até gostariam de destacar agora em spoiler. É assim, se o Bernardo me permitir, eu vou concordar com ele na medida em que eu acho que as cenas do ténis propriamente dito dos jogos estão muito bem. Eu permito. Estão muito bem realizadas e acho que são bastante envolventes e não tornam portanto, o filme pior por isso de todo. Acho que o tornam bastante envolvente e até acho que a atmosfera que se cria à volta portanto, sobretudo da Venus, eu tenho tocado mais nela porque de facto é o que tem um papel mais predominante. Acho que se consegue, nesses momentos, de certa maneira, notar-se alguma dificuldade por parte desta nossa protagonista, segunda protagonista da história, se quisermos chamar assim, porque eu continuo a achar que o Richard é sem dúvida o protagonista da história. E portanto, as cenas do ténis estão muito bem e desse encontro em particular é muito interessante porque facilmente se poderia, obviamente que sendo uma biografia tem que se cingir à realidade, mas facilmente se fosse em termos de ficção, facilmente se poderia tornar numa vitória épica por parte da Venus, mas de facto conseguiu ser uma vitória épica sendo uma derrota, e eu acho que é essa a grande moral do filme, e é por isso que o filme, a meu ver, está bem construído em termos de moralidade e de princípios, mas todos eles em linha com os princípios e a moralidade do nosso protagonista. E portanto é isso. Sim, é importante destacar que a direção de fotografia foi um trabalho do Robert Elswit, que é o diretor de fotografia do There Will Be Blood. Portanto, aqui alguém que sabe o que está a fazer. Sabe o que está a fazer, sem dúvida. E aqui é interessante porque
não atrapalha. E com isto eu quero dizer que a direção de fotografia não chama muita atenção para si própria. Mantém o fluxo do filme e mantém aqui quase como um papel secundário, porque acho que tem a pertinência e a humildade, tal como o King Richard prega, de manter-se em segundo plano e deixar, portanto, Isso o é muito bem espaço dito, Bernardo. vibrar, deixar as coisas acontecer, deixar como as se estivéssemos personagens ali, habitar não o é? ecrã. Sim, não chama muita atenção para si própria. O que chama a atenção é essa parte, essa moralidade que estavas a falar. Eu destaco a cena em que quando ele mostra às filhas e à esposa a Cinderela, acho que era o filme, era a Cinderela. E é interessante quando ele começa a dizer, pronto, ok, não perceberam o que é que eu queria passar com o filme, vamos repetir. E a mulher fica maluca. A mulher, sim, e justificadamente, quer dizer, nem nós, no papel de críticos, dizemos, não, agora vamos ver isto outra vez, logo de seguida. Quer dizer, às vezes, olha, o Diogo assim, se calhar já o fiz. Não, assim de seguida não. Assim de seguida. Mas fogo. Essa cena é muito interessante porque é realmente um traço de personalidade muito forte. E eu penso que é isso também acaba por beneficiar muito este King Richard, porque ou pelo menos eu senti um certo apelo, um certo estímulo positivo em apegar-me ao filme, porque o Richard Williams realmente é muito carismático. Sem dúvida. E sendo muito carismático também faz com que realmente a pessoa queira sempre saber mais ou tentar desconstruir aquela personagem mais um bocadinho. Mas o filme não dá o suficiente para algo isso. mais. Pois, aí está. Eu acho que dá do ponto penso que de dava vista mais um positivo. bocadinho, mas... Eu acho é que quando toca no aspecto negativo não o desenvolve como devidamente. É isso mesmo. Porque o filme tem aqui uma mão que se calhar não nem é de valia a pena Deus. ter. Tornava a história menos fantasiosa e ainda mais realista. Porque eu tenho a certeza que as raparigas passaram mais dificuldades do que aquelas que são demonstradas. Eu precisava de ver um bocadinho mais esse lado e precisava de ver aqui a personagem do Will Smith a cometer mais erros. Porque ele comete os erros, mas são rapidamente desfeitos. E acho que isso é um detrimento do filme. Exato. Uma coisa que me incomodou, em certa medida, é o facto de eles terem... Pronto, e já agora... portanto, eu não tinha feito esta afirmação a quando da tua reflexão, Bernardo, de que de facto a esposa tem um papel bastante prolífico no ecrã, neste caso a atriz, e de facto tem uma interpretação bastante interessante, mas de facto aquela conversa onde se puxa o facto do nosso protagonista ter filhos, não é? Ter outros filhos, isso depois não é desenvolvido e devidamente. E eu acho que fica ali um vazio. Era um ingrediente que não ia calhar bem nesta receita. Mas se calhar não se Isso é a mesma coisa que queres pôr pimenta num bolo de chocolate. Mas se não... Exato, mas não pões só um bocadinho, não pões. Não pões. Mas aí só são decisões. Mas tu tinhas às Eu vezes concordo, o filme aspectos foi indeciso. O filme foi indeciso ali. Mais ou menos, porque tu vais percebendo os pontos negativos da vida do Richard através dessas pontas soltas. Uma coisa é vocês terem assim, ok, e se calhar não é uma estratégia muito boa. Não, por acaso, em termos do passado dele, de violência, é. Não, eu consigo. Depende, aí está. Aí consigo dar alguma razão ao Bernardo no sentido em que o filme não é audaz o suficiente para com o Richard em também vamos exprimir também coisas que não correram muito bem na tua vida, ou sendo o filme, até o próprio tipo, o foco nele, se calhar realmente poderia merecer um bocadinho mais do lado negro, da dark side, vamos pôr assim, da coisa. Sim, para ficar mais completo. E o filme mais holístico. dá toques
dá toques disso, mas não avança. Mas eu, por um lado, se fosse também o realizador, também não avançaria. Porque se nós virmos o caminho que o filme leva e tendo depois o tal complemento da Venus, que é muito importante, ou o filme também depois também foca muito na Venus, epá, realmente não ficaria bem. Portanto, acaba por ser aqui um indeciso. Entendem? É nesse sentido que também critico um bocado a realização, mas também compreendo. Pronto, é um mixed feelings nesse aspecto. Sim, agora, um aspecto que eu gostava de tocar Toca. em spoiler é o facto de haver um perigo com esta narrativa, que é um perigo interpretativo, mas que eu acho que existe, que é o facto de nós pegarmos nesta história que é inspiracional e que é extraordinária, como disse na primeira parte, e fazermos dela um exemplo que pode ser alocado a toda e qualquer família do género. Se eles conseguiram, qualquer um consegue. E quando digo isto, digo pessoas naquele contexto socioeconómico nos Estados Unidos, à época, com uma segregação ainda muito vincada, Num pode, bairro não muito privilegiado. exatamente, pode haver aqui uma corrente de pensamento, na minha opinião, mal feita, que refere, bem, se eles conseguem, ninguém tem justificação para se queixar ou para se sentir melindrado. Agora, eu acho que isso é tirar completamente as famílias, qualquer unidade familiar de contexto, é tirar completamente, desvirtuar toda a nuance de cada história familiar e de cada pessoa. Portanto, acho que sim, há esse perigo de que, ok, se eles conseguiram, então tu não consegues porque não tentas o suficiente. Agora, há que ver que este Richard havia aqui uma dose de loucura também. De loucura, ou seja, esse Era uma dark obsessão. side, se existe, é a nuance que o filme tem portanto, A questão protagonizar a questão o do plano dele. Exato, o aquilo é plano uma coisa não é muito abismal. sensato. Não é muito sensato. Se formos a ver, não é muito sensato. Porquê? Porque as filhas podiam ter sido brilhantes noutras áreas. Ele quis Sim. que elas fossem completas completamente na sua educação. focadas naquele desporto, mas não ignorou a educação delas. Exato. E acho que isso, a ser verdade, que acho que foi, Muito bem. é um Um exemplo. ótimo princípio. Exato. Agora, Ele foi um rebelde na educação rebelde, delas. exatamente, um rebelde. Elas não jogaram, não é? Não jogaram nos torneios, ou só Durante jogaram 3 nos anos. torneios até certo ponto. Tiveram um hiato de 3 anos que Exato. podia tê-las desvirtuado completamente a veia competitiva, apesar de continuarem a treinar. Agora, há aqui um lado de controle parental obsessivo que eu também não acredito que fosse resultar em todas as famílias, primeiro, e que seja propriamente um molde de educação recomendável. Digamos, eu não acho, não sendo um expert na matéria, na medida em que não sou sociólogo, nem tenho, nem estudei em termos de literatura científica o que está a bombar na educação, na parte da educação, mas eu não acho que isto seja exemplar. Não sei qual é a vossa opinião, mas, por exemplo, eu não gostava de ter tido uma educação nestes moldes, porque desvirtua um pouco a vontade do indivíduo. A questão aqui não é uma questão de ser tão exemplar, é o King Em certa Richard, o medida, filme, Bernardo.
a obra mostra o que supostamente aconteceu. Sem julgar se é bom ou mau. Agora, o que acontece Exato. aqui? Eu estou só a levantar, por Duas curiosidade. jovens atletas em que alguma dose de talento... Porque elas criam aquilo, no fundo, também. Sim, em primeiro lugar, exato, elas criam, sentiam-se Claro que quem motivadas mais e nunca queria era o desistiram. pai, mas elas... Exatamente. Quem mais queria era o pai, porque Mas- ele mas queria elas... que elas tivessem um futuro brilhante, Sim, que se afastassem de tudo aquilo que ele viveu, e isso é respeitável e é bonito, e que houvesse mais disso no mundo. Agora, portanto, calibrado a este nível, É excêntrico, é bastante excêntrico, sem dúvida. exato. É excêntrico, mas há uma coisa que tem que ficar aqui percebida, que são factos. O filme aborda essa altura Sim. muito precoce, essa adolescência da Serena e da Venus, não é? Pronto, em paralelo com toda a história o papel importantíssimo do Richard Williams na vida destas duas atletas. Mas estas duas atletas, e como é mostrado no fim do filme, quebraram recordes. E hoje em dia são duas lendas do ténis feminino. Ponto final. Portanto, E tem de realmente haver modelos uma grande da motivação sociedade. e tudo, exatamente. A própria importância que tiveram para a raça negra, somente os afro-americanos naquela altura. Sim, Foi porque muito importante. elas eram postas para o canto do basquetebol, por exemplo. Até Sim, por causa da havia questão, houve a piada por causa da racial. altura delas. Houve essa piada, sim. Sim, Sim, mas aí está, até a nível de imagem, porque foi também nos anos 90 o explotar do poder da imagem, das marcas, da publicidade, pronto, isso com a televisão, isso tudo também ajudou. Agora, isto para chegar aonde? Indo um bocadinho atrás, são duas pessoas que estavam claramente motivadas, independentemente dessa excentricidade do pai, mas elas realmente tinham que estar motivadas, tinham de amar o ténis, e isso acho que fica provado. Agora, é uma educação que não é propriamente exemplar. Não é, mas também pensa que a certa altura elas ficam realmente com condições muito boas na vida delas. Elas quando vão para a Flórida, eles conseguem ter as melhores instalações de ténis, se for preciso, dos Estados Unidos inteiro ou do mundo. E, paralelamente a isso, é garantida educação, com certeza bons professores, com explicadores, têm uma casa muito boa onde conseguem ter digamos, um clima familiar bastante saudável, deixam de ter problemas com dinheiro, quer dizer, portanto, E tudo o porque clima ele não familiar, sim, eu mas coloco tu entendes onde eu quero chegar. É E tudo porque ele não possível, aceitou a primeira proposta. sim, Que era aquela isso é outra primeira coisa. da... Agora, exemplar ou não, mesmo quando eles ainda estavam a viver acho que era em Harlem, não era? Acho que era aquela zona de Harlem onde eles viviam. Um, eles tinham métodos muito pouco ortodoxos de as treinar. Ele treinava com o que tinha, por exemplo, lembro da cena deles a trarem as raquetes, tudo, quer dizer, até os primeiros treinadores, quando veem aquilo, os mais profissionais, pá, ficou ali a olhar para ele, o que é isto? Mas a verdade, ou um bocado quando eles, por exemplo, começa a chover, vão elas treinar para a chuva, um bocado à imagem do, por exemplo, o Ayrton Senna também, quando começava a chover, ia treinar. Ia correr karts à chuva, porquê? Porque era outro skill, é por isso que ele também era um excelente piloto à chuva. E são estes desafios, não é? Que realmente conseguem fazer a diferença e levar os desportistas, os atletas, na sua área profissional e realmente eles serem alguém acima da média, serem diferentes. E isso aqui fica espelhado. Agora, se é bom ou mau, é relativo. Se calhar não é necessário ser assim, naquela altura ele foi assim porque tinha que ser, e a verdade, isto são factos, volto a dizer, a Venus e a Serena são duas lendas do ténis feminino, e portanto só o que é espelhado neste filme, visto de um ponto de vista mais sentimental ou não, mais ou menos dramático, pá, é bonito, não, claro, é feio, deixa-me com um ímpeto enorme no final do filme, ou é-me indiferente, isso pouco importa. Sim, repara, estou aqui a fazer de advogado do diabo. Comigo E funcionou. também a Comigo colocar funcionou. o asterisco de Comigo que também. pode haver uma narrativa de que pegar neste caso que é muito concreto, muito único, muito especial e universalizar. E acho que isso está completamente errado. Mas Pronto. isso é consciência das pessoas. As pessoas depois têm que Correto. trabalhar essa Estamos consciência, a comentar não é? o E se calhar filme ver outros filmes e outras histórias para também fazerem os paralelos, não é? Que nem Mas lá tudo corre está. bem, Olha, nem tudo corre por mal. falar Olha, pá. nisso, Diogo. Por falar em ver outros filmes. Não sei se o Tiago quer acrescentar alguma coisa, mas não sei se... Recomendações?
Não, eu só ia fazer uma coisa muito Não, rápida. só porque o Diogo falou, temos que ver outros filmes e tal. Não sei se vou recomendar filmes, mas... É justo. Acho que, olhando aqui para o relógio, é justo. Eu vou É só fazer justo. uma pequena... a meu ver, são partes que eu acho que não estão tão bem conseguidas, que é precisamente essa parte onde se aborda a questão dos filhos do Richard, a parte em que o jovem morre logo no início, Sim, e depois depois há uma abordagem por parte dele em que lhe dizem: eu sei que tu estavas lá, e depois não é explorado isso. E também a parte da outra filha dele, que eu acho que perde ali, podia ter um bocadinho mais de... Portanto, segue a vida dela, quer dizer, há a um irmã mais diálogo, velha, não é? A irmã há mais um velha. diálogo, Sim. há um Sim, que ela diálogo, tem que estar presente. É um adereço na há história. um diálogo na É parte uma final biografia. em que ele lhe diz: tua irmã vai ser o número 1 e tu vais ser a melhor de sempre. Um bocadinho assim, um bocado. Ele é só motivação. É tudo na Pá, cabeça dele, é essa motivação. parte Não há muita Mas tem integridade piada. ali. Não, mas tem são piada três que foi o que se momentos veio que a eu acho. verificar. Sim, mas parece-me. Pois, o filme também Parece-me. joga com Isto isso porque sabe. É espiar e pronto, é É isso. realista. É realista. O que eu acho é que, dentro do contexto narrativo, parece-me um bocadinho resolver um problema com uma cena. Resolver a ficção com a realidade. Só porque estamos no âmbito da biografia. Exatamente. Resolver a ficção com a realidade. Exatamente, Bernardo. Mas isso não tem que ser mau. Não tem que ser mau, mas eu acho Tem que que não ser mau, está. mas é um São pescado de três olho momentos. que vale mais. São três momentos que não lhe. Eu não dou 4 estrelas a este filme, atenção. E há esses Pronto, momentos também em não que eu acho dei. que. Não é Pronto, perfeito. sim. Agora, tem uma dose de Mas emocionalmente memorabilidade falando e suficiente. pela interpretação do nosso Ok. protagonista. Pronto, e é isso. Sim, acredito já, só mesmo para finalizar, que o King Richard penso que acabar por ser um bocadinho ofuscado por outras produções, talvez um bocadinho diferentes. Este está se calhar mais audazes no seu argumento comparativamente ao King Richard, mas pronto, acho que realmente é uma boa recomendação. Portanto, eu e o Tiago demos 3 estrelas e meio, o Bernardo deu 3, mas penso que já estando no campo das 3 estrelas, realmente consideramos uma recomendação verem o filme. Sim, sim. Sem dúvida. E agora partimos para recomendações. Recomendações, vou ser eu audaz, porque o Bernardo quis-me passar lá, começar a picar. Eu sou o moderador neste podcast, mas vou começar eu com a minha recomendação, porque também Muito tenho bem. orgulho nela. E posso começar por dizer que esta minha recomendação, quase de certeza, posso-vos dizer que estará no meu top 10, pelo menos sim, no top 10 dos filmes de 2021, porque falo num documentário, nada mais, nada menos do que da Velvet Underground, portanto já conseguem, se calhar, perceber do que é que retrata, da própria banda nova-iorquina da Velvet Underground, e dentro dos documentários eu penso que está irrepreensível. Irrepreensível por todo o seu conteúdo, e recomendo porquê? Porque este Velvet Underground, que é realizado pelo Todd Haynes, que já demonstra também bastante experiência no mundo do cinema e alguns toques no que toca a produções relacionadas com música. Recordo-me aqui do I'm Not Here, que ele aborda a personagem do Bob Dylan com alguma ficção e com vários atores, Christian Bale e o Heath Ledger também entra, entre outros. Este Velvet Underground explora o que foi o início, o meio e o fim da carreira dos Velvet Underground e dos seus membros, com mais algum foco no Lou Reed, e depois também no próprio Andy Warhol, que teve um papel preponderante, principalmente no início da banda, e quando ele se afastou, realmente as mudanças que isso implicou na própria musicalidade da banda a nível artístico, de forma como se apresentavam ao vivo, chatices entre, por exemplo, o próprio Lou Reed, tensões entre o Lou Reed e o John Cale, portanto, dois pilares destes Velvet Underground, e a nível cultural, portanto, todo um cenário que é aqui explorado e explicado. Portanto, o Velvet Underground não só a música per si, mas também o seu impacto na cultura americana e mundial, mas aqui mais o foco na cultura americana, e portanto temos muito arquivo pessoal, muitas das coisas gravadas pelo próprio Andy Warhol, e juntando tudo, eu penso que o Todd Haynes consegue ter aqui uma peça de arquivo simplesmente essencial para toda a gente que gosta de música, para quem gosta de Velvet Underground, descobre-se coisas novas e, acima de tudo, vemos imagens, algumas delas um bocado raras, que é uma viagem completa no tempo, mas uma viagem no tempo com rigor e com muito entretenimento e
obviamente com uma excelente banda sonora. Portanto, todos os ingredientes da Velvet Underground, um documentário deste ano, é a minha recomendação 2 e sempre vejam. Portanto, temos de fazer um top de exato. filmes todo sempre. E vai estar esse. Mas é só quando formos velhinhos, porque aí já temos muita experiência. Agora, como foi o Bernardo que puxou aqui a brasa à sardinha, vou... Não, sardinha à brasa. Sardinha à brasa. Isto não é fácil. Tiago, começa por ti. Portanto, acabas tu, Bernardo. Vais tu Ok. acabar. A minha recomendação é o filme Passing, está disponível na Netflix Portugal. Em português, o título em português Identidade, que conta a história de Irene, uma mulher negra em Nova York, em plenos anos 20, que no fundo fica chocada ao reencontrar uma velha amiga, a Claire, e ao perceber que ela na verdade esconde a sua verdadeira identidade, fingindo ser branca. E pronto, e no fundo é isso que espoleta a narrativa a um ponto mais profundo. O filme é escrito e realizado por Rebecca Hall, acho que é assim que se diz, não é? Que se baseou no livro homónimo de Nella Larsen, publicado em 1929. E pronto, e no fundo o que nós temos aqui é uma história que, portanto, em primeiro lugar estamos perante um filme com uma vertente contemplativa muito forte, a começar por ser a preto e branco, o que tem uma metáfora muito gira, porque no fundo, ao ser a preto e branco, no fundo é como se todos os toques que há sobre o racismo naquela época estivessem, no fundo, esbatidos, porque a preto e branco é como se não conseguíssemos diferenciar as personagens e como se fizéssemos todos partes de um todo, digamos assim. Portanto, é como se transmitisse uma mensagem de que é irrelevante a cor de uma pessoa e, portanto, o que é mesmo importante são os valores e os princípios que nos definem enquanto seres humanos. E eu penso que isso é espelhado de uma maneira muito interessante neste filme, tocando obviamente nesse racismo que, portanto, se fazia prevalecer nessa época, nos anos 20, e, portanto, tem interpretações muito interessantes, diálogos muito construtivos, um ou outro plot twist, e pronto, e eu acho que é um conselho, um dos filmes que eu acho que temos de profundidade e de matéria mais contemplativa, é dos filmes mais interessantes, porventura, para ver neste momento. Muito bem. Fechamos então com chave de ouro, Bernardo. Eu diria com chaves de ouro, porque eu vou recomendar 2 documentários. Portanto, estou no mesmo registro que tu, Diogo. Porquê 2? Porque tematicamente estão ligados. São ambos sobre Covid-19. Portanto, o primeiro chama-se The First Wave, documentário deste ano, realizado pelo Matthew Heineman, que é o realizador de um dos meus filmes preferidos de 2018, que é o de A Private War, com o Rosamund Pike, que acho que é altamente subestimado. Um filme mesmo impactante, e que aqui realiza um documentário sobre um dos hospitais nova-iorquinos que foi mais atingido pela pandemia de Covid-19, e ele, portanto, tem um insight de seguir as enfermeiras, os médicos e a equipa administrativa na resposta à primeira vaga. Portanto, acho que ou são 3 ou são 4 meses. Acho que são 4 meses que o cineasta acompanha e monta aqui um documentário que tem uma carga emocional muito elevada e que nos desperta verdadeiramente para, em primeira mão, o que foi o desespero na altura que a Covid-19 portanto, chegou massacrou Nova York. Exatamente, mas massacrar é a palavra certa. Depois, aquele que eu acho que é ligeiramente superior, mas porque consegue ter uma perspicácia completamente, uma astúcia mesmo vibrante, chama-se In the Same Breath, e é realizado por uma senhora chamada Nanfu Wang, que é uma
cineasta chinesa imigrada nos Estados Unidos, e ela compõe aqui um documentário que explora o que foram os esforços do Partido Comunista Chinês em, digamos que, encobrir todo o início da pandemia. E tem revelações completamente avassaladoras, não apenas porque se outras decisões tivessem sido tomadas, provavelmente o vírus teria sido contido de uma forma muito mais eficiente, mas também porque tem a capacidade de mostrar que a resposta dos Estados Unidos e a resposta da China, em termos mais humanos, não foi assim tão diferente quanto se poderia pensar. E quando olhamos para a capa do documentário, isso é muito bem explicado imageticamente, porque vemos a imagem de uma mulher e de um homem, a mulher tapada com a bandeira da China, tapada a boca, está tapada com a bandeira da China, e os Estados Unidos têm os olhos vendados. E essas com a bandeira portanto, dos Estados Unidos, e elas mergem-se, e nota-se que há aqui um link, uma ligação. E essa ligação é, porventura, um dos feitos mais interessantes deste documentário. Portanto, deixo aqui, numa altura em que estamos todos de novo a abrandar o ritmo, porque o número de casos está a aumentar muito. Tenho ouvido notícias de que há cientistas que já estão a referir que a solução é infectar-nos todos e abrirmos, porque esta pandemia vai se tornar endémica mais cedo ou mais tarde, e quanto mais cedo melhor. Portanto, eu não sei se estou muito receptivo a essa ideia, ainda sou um bocadinho mais conservador nas medidas. Agora também reconheço que em termos de saúde pública, em termos económicos, em termos sociais, os impactos têm sido grandes, e que também não temos muito mais margem para estar a confinar incessantemente e para estar a fechar escolas, etc. Portanto, ainda há muito debate sobre uma doença que nos afetou a todos de maior ou menor grau, e estes documentários são pelo menos muito importantes para percebermos de que qualquer decisão que tomemos, devemos tomá-la com sabedoria, cautela, e porque as imagens que vemos aqui não são de todo agradáveis, e queremos estar todos em segurança. São pertinentes. São pertinentes. Portanto, 3 documentários. Acho que nunca tocámos 3 documentários. Acho que não. Assim, só num podcast penso que não. Aí está, nesta altura de final de ano, felizmente as opções são muito fortes. Nós tentamos ao longo do ano também, não é, dar sempre o nosso melhor, ou recomendar coisas que achamos realmente relevantes ou que possam fazer a diferença. Mas, infelizmente, principalmente na área do cinema, realmente esta ponta final de 2021, na sétima arte, temos tido muito boas notícias, portanto tem sido intensa no bom sentido. Para nós, nem sempre é uma coisa muito boa. Porquê? Porque queremos ter mais tempo a ver as coisas e nem sempre é fácil. Mas pronto, vamos tentando o melhor que conseguimos, e também quando podemos juntarmos aqui a falar, e vocês também desse lado depois poderem ouvir estas conversas, e assim continuará. Faremos também o nosso top dos melhores filmes de 2021. Sairá só em janeiro, porque aproveitei de deixar aqui digo o porquê, digamos o nosso lema. Regimos-nos assim que pensamos ou defendemos que deve haver um período também um bocado de reflexão, e certas coisas, como falei, a nível de tempo, não ser muito fácil, termos tempo realmente de conseguir ver os filmes que tínhamos a ideia ou que nós achamos que podem estar neste top, pelo menos vê-los, refletir um bocado sobre eles, e só depois, em 2021, em janeiro, revelarmos as nossas escolhas, portanto já após uma discussão, ponderação e visualização de várias obras, e pronto, partilhar com vocês as escolhas que achamos realmente serem relevantes, e
as vencedoras, se é que as há. Portanto, e com isto, Vencedores, há muitos. exato, no fundo ganham todos, uns mais que outros, mas no fundo ganham todos, porque a arte é isto mesmo. Perder é Somos que não se nós. perde nada, tudo se transforma. Exatamente. E é com esta frase tão bonita que damos por encerrado o podcast, porque aí está, temos um poeta aqui do nosso lado e ele deu o mote de saída. É até à próxima, malta. Muito Até obrigado. à próxima. Fiquem bem.